Sim, senhores, nós vivemos para ver a mídia do regime elogiar a postura de Michele Bolsonaro. Eu só posso entender isso de uma forma. O desespero do regime é tamanho, com a campanha bem-sucedida de Flávio Bolsonaro e todos os atos que ele está tomando, conversando com todos os aspectos, todos os segmentos da sociedade, principalmente os segmentos que mandam na bagaça toda aqui no Brasil, e agora o regime, para tentar emplacar chapa Tarcísio e Michele, o regime começou a elogiar Michele Bolsonaro a partir da mídia do regime. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo sobre essa nova tentativa de eliminar a candidatura de Flávio Bolsonaro, consequentemente, eliminar também o desejo de Jair Messias Bolsonaro. Vou pedir o seu like logo agora, que é bastante importante. Se você gosta do nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, revisa tudo aí. Se você acha que os nossos conteúdos contribuem de alguma forma para levar o Brasil adiante, leva nosso link para as suas redes sociais, para os grupos de Telegram e Zap. Isso ajuda pra caramba, tá bom? Bora pra pauta. Vamos começar falando dela. Daniela Lima veio trazendo conteúdo da conversa de Michele Bolsonaro com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. E para toda a nossa surpresa, elogiou Michele. Segundo ela, os ministros também elogiaram Michele. Presta atenção. De Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro desembarcou na semana passada no Supremo Tribunal Federal para fazer 2 conversas muito importantes, pessoalmente, né? Esse, digamos, périplo que a ex-primeira-dama fez foi precedido de uma série de ações de aliados para que ela fosse recebida por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso do marido dela, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e o ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, possivelmente o ministro com maior amplitude de diálogo. Eu fui conversar com pessoas próximas, colegas, os 2 ministros foram, digamos, consultados, né? Vocês acham que ministro do Supremo não é gente? Eles também adoram uma fofoquinha entre eles, tá? Mendes, comentando com os colegas, disse que Michele Bolsonaro entra nessa antessala, cumprimenta cada um dos funcionários, em especial os agentes da segurança, e pergunta o nome deles. Eles respondem, a ex-primeira-dama agradece a recepção e aí entra para falar com o ministro. A partir daí, a Michele Bolsonaro segue um roteiro parecido, tanto na conversa com Moraes como na conversa com Gilmar Mendes. Segundo os relatos dos ministros aos colegas, a ex-primeira-dama, ela não foi piegas, ela não foi sentimentaloide, ela não foi sentimentalista, ela foi questão de ser muito factual e narrou com mais detalhes o que ela já vem dizendo em público. Jair Messias Bolsonaro, por conta da quantidade de remédios que tem de tomar e o refluxo, muitas vezes desperta ao longo da noite, já era assim em casa, com desorientação. Então, segundo a ex-primeira-dama disse, Bolsonaro acorda sem saber aonde está. Então ele levanta no susto, não sabe onde ele está, e a partir daí, qual é a reação imediata? Levantar da cama para poder entender, identificar o espaço onde ele despertou. A interação medicamentosa já trazia esse problema. Com a chegada de medicamentos para tratar depressão e ansiedade, como é o caso da pregabalina, que foi ali a medicação alegada para que o ex-presidente tivesse, né, entrado num processo que acabou levando para prisão, né, aquele negócio de estourar a solda ali estourar a tornozeleira com uma solda, teria a ver com isso, né, com essa interação medicamentosa que faz com que Bolsonaro muitas vezes fique de fato desorientado. Uma outra questão que Michele Bolsonaro colocou é, o banho de sol era importante, o espaço seria também mais importante. Na conversa com Alexandre de Moraes, ela ouviu, olha, o que eu consigo fazer hoje é transferi-lo para a Papudinha. O que, apesar dos memes nas redes sociais, Bolsonaro na Papuda e tal, foi uma vitória para o ex-presidente. Lá na Papudinha, que é um complexo penal para, inicialmente, né, a PM, ou seja, policiais militares que tivessem de cumprir algum tipo de punição, lá Bolsonaro tem acesso a um espaço quase 5 vezes maior do que o que ele tinha na Polícia Federal, tanto para acoplar as coisas dele, ele tem... Eu acho que é o suficiente, porque daí pra frente a gente já sabe tudo o que aconteceu. Mas olha, você viveu para ver Daniela Lima falando de forma respeitosa a respeito de Michele Bolsonaro. Que mudança, né, gente? E agora eles vão incensar a chapa Tarcísio e Michele. E, na minha opinião, eles vão tentar de absolutamente tudo, inclusive sob o âmbito religioso, que eu vou falar já já com vocês. Mas olha só o que disse o SBT ontem. Essa transferência do Jair Bolsonaro para a Papudinha e toda a pressão para que ele vá para a prisão domiciliar também envolve esses 2 grupos. De um lado, Michele e Tarcísio, com uma interlocução muito maior ali com o Supremo Tribunal Federal, trabalhando nesse sentido, sem ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes, e de outro lado, principalmente os 2 dos filhos de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, numa atitude mais crítica, muito mais crítica ao ministro Alexandre de Moraes, e muito mais crítica, por exemplo, a essa possibilidade de candidatura do Tarcísio. Eu estou aqui na tela, por exemplo, com a manifestação de hoje do Carlos Bolsonaro, que é típica do Carlos. Ele tem uma linguagem ali um pouco tortuosa, ele não dá nome aos bois e tal, mas ele insinua a existência, que todo mundo fala nos bastidores, de um acordo que envolva a ida do Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, mediante a saída do Flávio Bolsonaro da disputa. Ou seja, para que Tarcísio de Freitas assuma a candidatura de direita. Eu falei sobre isso no vídeo de ontem de manhã, dá uma olhadinha aqui nas nossas playlists, mas assim, eu estou apavorada com a disfarçatez e a cara de pau do regime. Eles já estão colocando holofotes na chapa Tarcísio e Michele.
Michele Tarcísio. Isso seria para quê? Para eliminar qualquer interferência ou influência do presidente Jair Bolsonaro nos rumos do país. Desde o início dessa palhaçada de acusação de tentativa de golpe da Disney, que não tinha nem minuta, não tem nem minuta, não tem nada, não tem prova, não tem nada, e eles jogaram Bolsonaro na cadeia baseado num julgamento absolutamente desmantelado pelo Luiz Fux. Todo mundo lembra como que foi. E agora eles estão tentando invalidar a escolha de Jair Bolsonaro para os rumos do país através da indicação da candidatura do seu filho Flávio Bolsonaro. E sim, o que estão dizendo nos corredores de Brasília é que há sim uma articulação para que Michele e Tarcísio assumam a dianteira das articulações, né, das negociações para a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, com a condição de Flávio Bolsonaro desistir da candidatura e Tarcísio e Michele, como prêmio de consolação, assumam a dianteira da candidatura à presidência, a campanha da presidência. Diz aí pra mim o que você acha, mas não acabou não, tá? Vai deixando seus comentários aí, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui. Toda a mídia hoje pela manhã tá falando, Robson Rodovalho diz que vai conversar com Flávio Bolsonaro para discutir candidatura presidencial. E aí, no momento em que esse post veio a público, essa notícia veio a público, todo mundo diz, ai que bom, Robson Rodovalho vai conversar também e tal. Ocorre que o Robson Rodovalho desde sempre fecha a questão com o Silas Malafaia, preferindo Tarcísio e Michele para a chapa. Olha aqui. Bispo que dará assistência religiosa a Bolsonaro defende Tarcísio como candidato. O Robson Rodovalho diz que vai conversar com Flávio para discutir a candidatura presidencial. Ele foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a dar assistência religiosa a Jair Bolsonaro na prisão. Por que eu não me espanto que um religioso que prefira Tarcísio e Michele tenha recebido a autorização do Ovo que Tudo Vê para dar assistência religiosa a Bolsonaro? Olha, tá ficando muito escancarado, né? Carlos terá razão mais uma vez? O que você acha? Deixa nos comentários para mim. E para encerrar, antes que vocês venham dizer que eu estou atacando a Michele, nem vou perder mais tempo com isso, mas eu quero encerrar com uma fala do Paulo Figueiredo, que colocou a mão na cumbuca também muito corajosamente e deixou o seguinte recado. Esse termo ataques, as pessoas estão atacando. Vou explicar uma coisa para vocês. Ataque é eu te dar um tiro, um soco. Isso é um ataque. Se sofrer uma crítica, não é um ataque. As pessoas estão me criticando, não estão me atacando. De onde vem esse linguajar ataque? Esse linguajar é um linguajar da esquerda censora que diz o seguinte: ora, você está fazendo um ataque às instituições, um ataque à democracia. A gente não pode absorver e utilizar esse termo. Por quê? Porque críticas ninguém pode combater numa democracia, mas ataques têm que gerar uma defesa. Esse processo de vitimização é absolutamente inaceitável. Alguém que quer atacar as mulheres, pelo amor de Deus, a esposa que representa um candidato, o maior nome da direita no Brasil, não pode, e eu não acho que tenha feito de má fé, eu acho que é cacuete, nem tem consciência do que está falando, utilizar a carta do feminismo, do vitimismo feminista, para se queixar de críticas, por mais duras, corretas ou incorretas que tenham sido. Não dá, a gente não pode aceitar essa linguagem, porque linguagem importa. A esquerda controla a linguagem para nos controlar. E aí, olha que loucura, nós estamos absorvendo o vocabulário e o comportamento, e o cacuete de comportamento da esquerda, para resolver os nossos problemas internos. Que bosta! Professor Olavo de Carvalho deveria estar como nesse momento? Não é possível. E esse aqui é o problema. As pessoas têm que ter um certo anticorpo. Não se jogue como vítima. Não há ataque. Ser mulher não é nenhum privilégio e não te impede de ser criticada. Ser uma revista não te impede de ser criticada. Pô, imagina se eu fosse... Meu Deus, estou sendo atacado. Porra, as pessoas estão falando os maiores absurdos de mim o tempo inteiro. E, porra, vão pra dentro. Acho que mais ou menos por aí também, e para encerrar aqui em grande estilo, eu acho que a senhora Michele está sendo usada, sim, pelo sistema. Agora, o imperdoável é Tarcísio se colocar nessa posição. É Tarcísio se deixar levar. Por quê? Se a senhora Michele está sendo usada pelo sistema para garantir uma chapa Tarcísio e Michele, vocês querem me convencer de que Tarcísio estaria inocente nisso? Aí vem o Flávio Bolsonaro dizer, porque Tarcísio é um parceiro importante. Eu sei que Tarcísio é um parceiro importante, é um aliado importante. Vejo que ele seja aliado. É isso. E você? O que você acha? Deixa nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Você pode nos apoiar e nos ajudar a suportar esse Shadowban que a plataforma nos colocou, nos ajudando com qualquer valor, tá? É doarpravaleria@gmail.com. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, qualquer ajuda tem sido muito bem-vinda, gente. Vamos para os comentários, quero saber o que vocês acham.